Nós vamos dar início à reunião solene em homenagem aos 41 anos do concurso público da Polícia Civil de Carreira do Estado de Pernambuco. Isso foi requerimento aprovado de número 5567/2015 da ilustre vereadora Isabela de Roldão. E eu queria, iniciando a sessão, fazer primeiramente a composição da mesa, convidando o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Andrei Viana de Oliveira, subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, para fazer parte da mesa. Neste ato ele representa o excelentíssimo chefe de Polícia Civil. Queria convidar também a excelentíssima senhora doutora Silvia Renata, vice-presidente regional do Nordeste da Associação dos Delegados de Polícia. E queria convidar também a excelentíssima senhora vereadora Isabela de Roldão, autora do requerimento, para conosco compor a mesa. Senhoras e senhores, nós vamos dar início. Eu queria completar aqui também convidando o excelentíssimo senhor Dr. Rodão Joaquim dos Santos, secretário-geral do PDT. Bom, eu queria então convidar todos que ficassem de pé para que nós pudéssemos dar início ouvindo o nosso hino nacional.
a vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, ó universal, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta destelado, dedica o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado, mas ergue da justiça com a forte, será que o medo teu não foge a luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol é gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer e a honra de ter tido a oportunidade de presidir essa sessão, porque aqui estou, não somente por ter sido convidado, e um convite muito carinhoso e especial da colega vereadora Isabela de Roldão, mas e principalmente porque aqui eu represento a família do governador Heraldo Gueiros, que foi o homem que estabeleceu e criou a polícia de carreira nesse estado. Então, comemorar 41 anos desse concurso que foi feito, né, dos concursados da polícia, dos delegados de carreira, para mim é uma satisfação muito grande. E principalmente por ter tido a oportunidade de presidir essa sessão numa das homenagens mais justas, e que me deu a oportunidade, inclusive, de retornar aos 41 anos atrás e imaginar, né, aquilo que se passou naquela ocasião em que o meu saudoso e querido tio Heraldo Gueiros e meu padrinho, tendo como secretário de segurança na época o meu amigo também saudoso, coronel Egmont Bastos Gonçalves, que está aqui representado por um dos seus filhos, o George, e teve a ideia de fazer essa profissão, essa carreira dos delegados, hoje tão comemorada e tão reconhecida por todos os nossos delegados de carreira. Para mim, então, isso é uma grande satisfação, vereadora, pela oportunidade do seu requerimento, da homenagem justa e essa de eu estar aqui presidindo. Ditas essas palavras, eu queria passar a palavra à vereadora Isabela de Roldão, para que ela ocupe a tribuna e faça as suas colocações, as suas justificativas, as suas homenagens. Com a palavra, vereadora. Obrigada, Ju. Boa tarde a todas e todos, senhor presidente. Obrigada, Carlos Gueiros. É uma feliz coincidência tê-lo na presidência dos trabalhos desta tarde, haja vista sua ligação direta com o então governador, que nos deu a satisfação de sancionar e de estimular a lei que instituiu a polícia de carreira. Então, é com grande satisfação que a gente tem hoje, na presidência dos seus trabalhos, esse reconhecimento também pela ligação afetiva, familiar, com o então ex-governador, o eterno governador, Heraldo Gueiros. Silvia Renata, minha amiga, que eu conheci na advocacia e que, na feliz coincidência, a gente se encontra no aeroporto e viaja junto para Brasília nessa luta dela aí constante pelo reconhecimento, pela luta de espaço, e é uma alegria tê-la ao meu lado nesta tarde, para a gente celebrar junto esses 41 anos. Andrei, que eu também já conheço, muito de televisão também, mas que eu conheço de outras ocasiões, uma alegria tê-lo aqui. E meu pai, obviamente, não tenho nem muito o que falar, porque toda vez que eu falo me emociona, então eu prefiro
poupar os comentários a seu respeito, mas você sabe o quanto me orgulha de tê-lo sempre junto a mim, especialmente nesses momentos de sessão solene, de homenagens. E aqui onde a gente faz uma justa homenagem aos 41 anos da Polícia de Carreira, onde você teve participação efetiva e decisiva em todo esse processo, né? E minha mãe também, que está aqui, que abrilhanta ainda mais. Obrigada, mãe, por mais essa participação. É muito difícil para mim falar da família, viu? Por isso que eu vinha conversando com o Gleide, do quanto eu me emociono em alguns discursos e quantas vezes a gente precisa se concentrar para poder retomar a nossa linha de raciocínio e não se deixar tomar tanto pelas emoções. Mas obrigada a todas e todos pela presença. O nosso desejo nessa tarde, diante dessa sessão solene, desse reconhecimento dos 41 anos da instituição, da carreira da Polícia Civil, é algo que eu sempre escutei meu pai falando de como foi, das histórias, dos relacionamentos com os delegados, que alguns a gente chama de tio, de tia, pela relação afetiva que a gente desenvolveu nesses anos todos. E aí, nesse encontro com Silvia, a gente então, coincidentemente, fomos juntas no avião, e nas suas 2 horas e pouco para Brasília, a gente foi exatamente falando desses 41 anos que se passaram do concurso. E eu disse a ela: Silvia, vamos fazer uma sessão solene, vamos homenagear a polícia, vamos dizer aquilo que a gente conversava lá no gabinete, Gleide, dessa emoção da gente saber que a polícia existe há 41 anos de forma independente e que se fortalece cada vez mais, apesar dos atropelos, dos desafios, né, Silvana, que a gente precisa entender que faz parte do processo, mas ao mesmo tempo da gente poder dizer da ousadia que foi desse governador, da coragem que foi este homem de assumir de que a partir daquele ano de 1974 a polícia não seria mais indicada, não seria mais nomeada. Imagina o que é a conveniência da gente nomear e imagine o que é a conveniência perigosa da nomeação da polícia. É muito perigoso isso, né? E a gente, nesses 41 anos de independência e ousadia, ainda existe um mérito, que é da polícia. Eu acho que Pernambuco tem que bater no peito e dizer: existe um mérito da Polícia Civil, que antes do próprio Tribunal de Justiça aceitar mulheres juízas, a polícia aceitou mulher na polícia. Isso é ainda mais ousado e corajoso. E para nós mulheres que sabemos dos percalços, que sabemos das dificuldades que a gente enfrenta, a cada momento que a gente ocupa espaços que são, muitas vezes eu digo de forma aspiada, exclusivamente feito para os homens, a gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta. Mas o quanto é preciso enfrentar para poder abrir espaço e para poder as novas gerações chegarem de forma mais tranquila, mais confortável. Certamente as últimas concursadas não sofreram a pressão que sofreram as primeiras concursadas, mas o quanto é preciso que a gente persista para ampliar esses espaços. E eu trago sempre como exemplo que nós mulheres votamos há pouco mais de 80 anos e que nós somos delegadas e agentes há pouco mais de 40. É muito pouco. Eu conversava então com a doutora Gleide e perguntava qual é o percentual de mulheres na polícia hoje. Ainda pequeno no universo, né? Quantas delegadas existem hoje na Polícia Civil? Quantas mulheres agentes? Então, é pequeno, mas é possível. Não é mais proibido, como era a época do concurso em 1974, onde, por exemplo, as mulheres não poderiam ser juízas. E aí a gente fica se perguntando e vendo toda essa dinâmica dessa roda viva que a vida vai nos envolvendo e que é importante que a gente muitas vezes pare para fazer uma reflexão. E aí me remete sempre, eu enquanto cidadã, não sou delegada, não sou da polícia, sou cidadã. E aí eu me remeto sempre às dificuldades que as mulheres enfrentam quando chegam nas delegacias para prestar alguma queixa. E a gente fica se perguntando, é um avanço a gente conseguir, por exemplo, a delegacia da mulher. É um avanço.
Mas eu digo sempre que as mulheres não lutam por vagões rosa. Elas não querem um vagão, como existe em São Paulo, o vagão rosa exclusivo para mulheres. Elas querem poder transitar em qualquer espaço com respeito e dignidade. Isso também serve para a gente fazer uma reflexão, como é que é o atendimento a essa mulher vítima, e quando vítima, muitas vezes, de violência sexual, como é feito esse atendimento dentro do serviço público? A gente sabe que a partir do momento que essa mulher chega no hospital para ser atendida por uma violência sexual que ela tenha sofrido, do porteiro do hospital a quem for fazer o exame, essa mulher já é tida como culpada. A primeira coisa a se perguntar é, o que é que você fez para isso acontecer? E muitas vezes isso é repetido dentro das delegacias, onde essa mulher deveria ser acolhida como vítima. Mas a gente ainda sabe que o machismo está muito impregnado. E que a gente precisa muitas vezes discutir isso para fazer romper um pouco essa coisa muitas vezes tida tão como pacífica e que, infelizmente, foi assim que eu fui educada e é assim que eu vou tratar, e a gente não se dá conta que isso é uma bola que tem que parar. E ela parou tanto que em 1974 as mulheres puderam ser delegadas. Porque eu tenho certeza que até então não se cogitava que uma mulher pudesse ser policial. Por exemplo, como existe hoje na Polícia Militar, que também é um fato relativamente recente. Né? Então, eu acho que a grande justificativa dessa sessão solene, onde a gente está aqui homenageando a ousadia, a coragem e a emancipação dessa polícia, que é uma polícia nova. Eu tenho 40 anos, né? Eu fiz 40 anos agora. A polícia tem 41, que existe de forma independente. Eu me considero nova, particularmente. Mas é nessa maturidade desses 41 anos que a gente verifica o quanto é importante, o quanto foi importante a atitude daquele governador que ali determinou que a emancipação tinha que acontecer, que a independência tinha que ser instituída, e o quanto foi importante que quem fez parte daquele processo todo, e aí por isso que eu tiro o chapéu para o meu pai, que eu acho que, por ser pai de 3 mulheres, podia até ser diferente, mas nunca o foi. Conseguiram, todos os que fizeram parte daquele processo, conseguiram instituir que a mulher tinha que fazer parte também, de forma igualitária, os mesmos espaços, para quem tivesse, sim, competência para ocupá-los, independente da questão de gênero. A nossa luta é pela igualdade, não é pela superioridade. E aí é nessa esfera, nessa áurea mesmo, nessa energia de alegria, de reconhecimento, e ao mesmo tempo de ver o quanto a gente precisa avançar também, que a gente entrou com essa proposta de trazer essa discussão, de trazer essa sessão, o que foi aprovado por unanimidade pela Casa, Zé Mariano, todas e todos os vereadores que aqui compõem a Casa aprovaram a nossa proposta, e que a gente fica, assim, muito, muito feliz. E eu queria aqui poder dizer que a gente tem uma delegada que foi do primeiro concurso, né, doutora Evanise Vera está aqui, que muito nos orgulha com sua presença e ousadia. E que eu queria até deixar um convite, viu, já dizendo ao presidente desta sessão, que eu queria já deixar um registro para a gente quebrar mesmo o protocolo, porque a gente precisa ouvi-la. Ela precisa vir aqui falar um pouco de como foi isso, desse rompimento de barreiras, desse espaço que ela vem, que ela ocupa e que ela chega, mas aí o presidente vai dar conta de encaixá-la nessa quebra de protocolo que eu já deixo, como eu também já deixo o convite aqui na ousadia de pedir à doutora Gleide que represente as mulheres e o concurso atual de como é que é esse enfrentamento. Quer dizer, a gente vai escutar uma delegada de 1974, dos seus 41 anos aí, e uma delegada que está na atualidade de um concurso relativamente recente, para a gente entender um pouco esse universo. E aí, obviamente, que os homens estarão muito bem representados na fala de doutor Andrei, vai fazer a fala dele aqui, estarão muito bem representados, mas ouvir as mulheres nessa ousadia, olha aí, diga aí. Olha, já pede a palavra também, é isso, para registrar. Eita, é legal quebrar o protocolo, para a gente fazer
para a gente poder dizer o processo como se deu, né? Enfim, e eu acho que é rico, eu acho que a nossa sessão solene, apesar dos protocolos exigidos nela, rompê-los é bom também, viu, presidente? Então, eu já deixo aqui um apelo à Vossa Excelência que aceite essa quebra para que a gente possa fazer uma partilha aqui de conhecimentos e, ao mesmo tempo, entender da importância que é essa independência da polícia e o quanto essa nossa polícia nos orgulha. Nos orgulha porque eu sou filha de delegado, porque meu pai, por todos os cargos que ele passou, ele dizia sempre ao telefone, eu estou, mas eu sou delegado. E isso me traz muito orgulho e eu tenho certeza que orgulha a todas e todos que fazem a Polícia Civil do nosso estado de Pernambuco. Então, a vocês, o meu muito obrigada. Eu gostaria que a gente pudesse compartilhar mesmo a alegria desses 41 anos de independência da Polícia Civil do estado. Obrigada. Senhoras e senhores, eu fico muito honrado, repito, de estar presidindo essa sessão e, mais ainda, depois de ouvir aí as colocações feitas pela autora do requerimento, quando se refere ao governador Heraldo Gueiros Leite. Mas eu queria dar a ela a mesma moção. E ela que disse que fica emocionada quando fala em família, isso é uma demonstração de família. E eu queria, então, convidá-la para presidir a sessão e dar continuidade na condição de presidente da sessão e ter a oportunidade, então, de convidar as pessoas que ela deseja que fale, além daquelas que aqui estão, incluindo, naturalmente, o seu pai. Vereadora, seja a presidente doravante. Obrigada, vereador Carlos Gueiros. Mas vamos dar continuidade à nossa sessão solene, que temos muito o que ouvir e aprender aqui nessa tarde. E eu queria poder convidar o então diretor de polícia, à época, em 1974, que fez parte da banca examinadora, que também teve a coragem e ousadia de dizer que as mulheres também teriam direito a disputar esse espaço. Eu queria poder convidar com muito orgulho meu pai, Roldão Joaquim, para ocupar a tribuna e fazer sua fala nesta tarde. Senhora Presidente desta sessão, por indulgência do Carlos Gueiros, Isabela, vereadora, Dr. Luiz Andrei, subchefe da Polícia Civil, aqui representando toda a Polícia Civil de Pernambuco. Silvia, vice-presidente regional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Vereador Carlos Gueiros, que até agora presidiu essa reunião e a partir de sua benevolência passou para a Isabela. Minhas senhoras e meus senhores, eu queria dizer inicialmente ao doutor Carlos Gueiros que no plano de Deus não tem coincidência. Não há coincidência no plano de Deus. E o fato de Carlos Gueiros estar aqui presente como vereador e como presidente dessa sessão até agora, não significa que há uma coincidência dele ser, ao mesmo tempo, vereador, presidente da sessão e parente próximo do governador Heraldo Gueiros Leite, a quem nós queremos homenagear. Não há coincidência, vereador. A presença de Vossa Excelência aqui é realmente importante por significar esse laço familiar que nós temos. Eu queria também dizer
E, lamentavelmente, o presidente da associação acaba de ligar comigo, dizendo que está próximo, está vindo, mas teve algum problema no caminho e ele teve dificuldade de chegar na hora. Mas eu queria dizer a ele que eu tenho aqui, em mãos, a coletânea da legislação da época do Coronel Aguimon, de Heraldo Gueiros e de Fontinelli. É uma coletânea onde tem a lei orgânica que criou a Polícia de Carreira, onde tem o Estatuto do Policial, onde tem o decreto de acesso, o decreto da Medalha do Mérito, o decreto de benefícios também. E eu queria dizer que é possível que eu faça a doação para a associação, mas é preciso que a associação primeiro diga-me, assegure-me que essa lei, essa coletânea, vai ficar realmente em boas mãos. Passo a ler o texto que acabo de redigir para esta reunião. Em 1º de janeiro de 1971, chegou a Pernambuco como governador o ministro Heraldo Gueiros Leite. Homem bom. Heraldo Gueiros era um homem de bom, que inclusive plantou a pedra fundamental de Suape, quando todos julgaram uma loucura investir dentro do mato, dentro de mar desconhecido, embora Suape seja hoje a nossa esperança. O ministro Heraldo Gueiros Leite chegava a Pernambuco preocupado com a segurança pública. Até a sanção da Lei 6657, de 7 de janeiro de 1974, a segurança pública era comandada por sargentos e oficiais no interior e na capital por bacharéis em direito. Cada um, militar ou bacharel, pertencia a um político que os indicava como delegado. Não fujo à regra. Eu próprio, que entrei na polícia de carreira, na polícia comissionada, fui indicado ao governador Heraldo Gueiros por Cid Sampaio. Portanto, é de se esperar, primeiro, que Cid jamais pediria indignidade. E eu teria dificuldade de cumprir a indignidade pedida por ele. Mas é preciso que a gente saiba que Heraldo Gueiros tinha essa preocupação, que o comando da Polícia Civil não ficasse na mão de pessoas comissionadas. Fui eu próprio indicado ao governador Heraldo Gueiros pelo governador Cid Sampaio. Assim começava a administração do governo em Pernambuco em 1971. A polícia não podia continuar chefiada por titulares de cargos comissionados, mais precisamente por autoridades no interior e na capital, demissíveis ad nutum. Isto é, ao bel prazer dos políticos que eram atendidos ou não por as autoridades policiais. Heraldo Gueiros, que era um homem bom, escolheu para o comando da segurança pública o tenente-coronel Egmont Bastos Gonçalves e chefe de gabinete o delegado de Polícia Federal Jones Gomes Fontinelli. Ao coronel Egmont e ao doutor Fontinelli entregou Heraldo Gueiros o comando da segurança pública, que não podia, como força permanente que é, ficar na dependência de mudanças dos comandos administrativos, das mutações dos comandos administrativos. A eles, Egmont e Fontinelli, entregou a tarefa de implantar em Pernambuco a polícia de carreira. Fontinelli, seguindo a orientação de Egmont e do próprio Heraldo Gueiros, recrutou entre os delegados da capital, nomeados em comissão, aqueles que elaboraram a Lei Orgânica da Segurança Pública, instituíram a polícia de carreira
e que criaram o quadro de pessoal permanente. Foi então que o Dr. Fontinelli me chamou. Eu era delegado de Peixinhos. E Fontinelli, então, nos chamou para elaborar a minuta da Lei 6657, sancionada pelo governador Heraldo Gueiros em 7 de janeiro de 1974. A tarefa era hercúlea. Contava com o apoio do gabinete formado por Maria Leite, que foi para a Secretaria da Fazenda, e Dona Naí Guzmão, que depois foi delegada de polícia, presidente da ADEP, mas não bastava. Convoquei para a grande tarefa o delegado José da Silveira Távora e a perita criminal Jaildes. Távora, cabecinha de ouro, demonstrou dedicação e competência, e Jaildes trazia para a equipe a experiência da polícia científica. Essa equipe foi responsável pela elaboração da Lei 6657, que criou a Polícia de Carreira, tendo como representante aqui, hoje, nessa comemoração, o vereador Carlos Gueiros, representando o bom Heraldo Gueiros, o verdadeiro autor e iniciador da Polícia de Carreira. O coronel Egmont Bastos Gonçalves, que aqui está representado pelo seu filho, que eu acostumei chamar de Jorge Del Vecchio. Jorge está ali, presente, portanto, a esta solenidade, essa comemoração, que diz tudo com relação a Egmont. E Fontinelli, por todos nós delegados. Ele se faz representar por todos nós delegados. Os que foram e os que são atuais delegados de Polícia de Carreira. A Lei 6657 aproveitou os atuais delegados, peritos e médicos, inspetores, agentes, escrivãos e pessoal de apoio para que a tarefa da segurança, imagine o que era a sabedoria de Heraldo Gueiros, a tarefa da segurança não sofresse descontinuidade, desde que submetidos a curso de formação de caráter eliminatório na Academia de Polícia Civil. Foi autorizado o primeiro concurso público para o preenchimento das funções de delegados, médicos, peritos, agentes de polícia, escrivãos, etc. Especificamente, para o concurso de delegado de polícia, foi constituída a banca examinadora, constante de representantes da OAB, da magistratura, do Ministério Público e da própria Segurança Pública. Então, como representante da Segurança Pública, foi o diretor da academia, que, coincidência, era eu, Roldão, que chefiava a Secretaria de Segurança Pública. Representante da OAB era o exigente e sério, competente Nilzardo Carneiro Leão. Ele integrou a banca examinadora. O representante da magistratura, o saudoso desembargador Benildes Ribeiro. E do Ministério Público foi designado o Dr. Luiz Carlos Medeiros, que na época era promotor público e terminou como desembargador, hoje aposentado. Na época, a mulher não podia ser juíza. Já foi dito aqui algumas vezes e eu repito. Embora o edital de concurso do Tribunal de Justiça não fizesse discriminação, pois havia outros critérios de eliminação das mulheres sem que elas pudessem reclamar. E aqui, então, estão aqui algumas mulheres do primeiro concurso e de concurso subsequente. A exemplo de Evanise Veras, que aqui está. E eu fiz saber por Isabela que ela vai falar. Para mim é uma alegria muito grande ouvir Evanise. Antes da própria Justiça, o primeiro concurso público de delegado de polícia admitiu mulheres
Daí a homenagem da Câmara de Vereadores a esta lei corajosa da lavra do governador Heraldo Gueiros, do coronel Aguimondi e do Dr. Fontenelle. Isabela, vereadora, quis homenagear Heraldo Gueiros Leite, Egmon Bastos Gonçalves e Jones Gomes Fontenelle. Quis homenagear também e principalmente a Polícia de Carreira. Seu primeiro concurso, dedicando-lhes sessão especial. Aqui estão alguns delegados e agentes do primeiro concurso, além da homenagem que a ela faz o Dr. Heraldo Gueiros, aqui representado pelo não menos importante vereador Carlos Gueiros. Coronel Aguimon, representado pelo seu filho, e coincidentemente todos partiram para o Oriente Eterno, inclusive o nosso Jones Gomes Fontenelle, o delegado da Polícia Federal, que era chefe de gabinete do Coronel Aguimon, representado por todos nós, delegados de polícia. Não só da época de Coronel Aguimon, mas também dos concursos subsequentes. O Coronel Aguimon, Fontenelle e Dr. Heraldo Gueiros, principalmente, recebem essa homenagem no dia que se homenageia a Polícia de Carreira, porque sem eles não era impossível a instituição da Polícia de Carreira. Registro com satisfação a presença de todos vocês e me despeço dizendo que as ideias parecem murcharem com a idade. E eu tive o cuidado de trazer por escrito, porque esse documento poderá servir a todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria já de chamar para compor a mesa. O doutor Francisco chegou, mal sentou, mas pode vir sentar aqui ao lado da gente. Fique à vontade. Doutor Francisco Rodrigues dos Santos Filho, que é presidente da ADEP, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco. E eu gostaria também aqui de fazer o registro. Nós temos aqui também, meu pai o chama de Amaral, mas José do Amaral, que também é delegado da primeira turma do concurso, está aqui presente também conosco. Obrigada pela presença. E eu queria já passar a palavra para a doutora Silvia, para que ela pudesse também aproveitar esse momento aí, deixar seu recado. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, cumprimentar a presidente da mesa, vereadora Isabela de Rodão, com uma satisfação imensa que eu participo dessa solenidade, que de uma conversa a gente ressurge tantos momentos importantes. Desde aquele nosso primeiro encontro, ainda na advocacia, até agora, minha admiração e respeito só aumenta. São pessoas que têm boas ideias, que a gente precisa, no serviço público, na coisa pública, na política, e por isso minha admiração. Cumprimentar também o vereador Carlos Gueiros, cumprimentar o doutor Andrei na posição de subchefe de polícia, doutor Rodão Joaquim, doutor Francisco Rodrigues, cumprimentar a todos, e aqui eu peço licença a todos e a todas para cumprimentar em especial doutora Evanise Veras, doutora Cleide, doutora Gleide Ângelo e doutora Silvana Leles, delegadas de polícia aqui presentes, em nome de quem eu cumprimento a todos. Como eu disse, é com imensa satisfação participar desse momento. Aqui foram lembradas figuras importantíssimas, indispensáveis para que hoje a gente tivesse esse momento de homenagem. Há 41 anos atrás, quando homens como o Dr. Heraldo Gueiros, Dr. Egmon Bastos, pensaram a polícia de carreira, pensaram a possibilidade da ocupação feminina numa instituição tão austera, na verdade, em última instância, eles pensaram a mudança. E os processos de mudança são muito difíceis, sobretudo no serviço público, na coisa pública, na gestão do Estado.
E é graças a pessoas como essa, e aqui eu faço a ressalva a doutor Carlos, a doutor George, parentes sanguíneos desses homens que pensaram o novo, pensaram o melhor para o Estado. São esses processos de mudança que permitem que a gente hoje tenha instituições de segurança pública independentes. Ainda não temos os ideais de polícia, das instituições de polícia, mas temos, sim, instituições independentes. Esse profissionalismo que a gente busca hoje foi plantado por esses homens. Essas mulheres que aceitaram a participação numa instituição totalmente masculina foi um desafio. E um desafio que essas mulheres, e aqui eu falo pessoalmente para a doutora Evanise, as pioneiras, eu tive a oportunidade de, numa pesquisa de quase 2 anos, num estudo de mestrado, entrevistar alguma dessas mulheres que me narraram as suas dificuldades, que me narraram os preconceitos, sim. Uma delas narrou que numa situação, aqui ainda no Recife Antigo, um dos supostos criminosos a quem ela deveria autuar, disse num tom jocoso e desrespeitoso, é uma mulher muito bela ainda hoje, vou pedir para preservar o seu nome, como são quase todas as delegadas, uma senhora já com netos, e que ainda mantém muita beleza, e eu disse até a ela, eu imagino a senhora no seu auge dos 20 e poucos anos, no auge da beleza, o que não passou. E ela disse que nesse momento teve que ouvir o que a gente chama de uma graça, ou de uma cantada, de um dos supostos criminosos. Então, imagino que essas mulheres tiveram que vivenciar e de ultrapassar para ocupar esse espaço. Minha admiração, hoje, eu sou do último concurso de delegados, assim como Cleide, quando cerca de 30% dos candidatos foram mulheres, desde o último concurso, nós temos um percentual de cerca de 70% de delegados e 30% de delegados de polícia. Esse percentual em Pernambuco retrata também o percentual de praticamente todo o Brasil. A gente ainda está longe de uma igualdade, mas já temos um percentual bem grande. Imagine o que foi para essas mulheres começarem a ser delegadas, os preconceitos que tiveram que ultrapassar, o ethos masculino que tiveram que destruir para ocupar esse espaço. Então, minha sempre admiração, doutora Evanise, sendo parte a senhora das pioneiras, meu respeito, eu acredito que todos aqui imaginam o que foi preciso construir até aqui, para depois de 41 anos a gente ter essa posição já de igualdade. A instituição nunca teve uma secretária de segurança ou uma secretária de defesa pessoal, uma secretária de defesa. Nós tivemos doutora Olga Câmara, que ocupou o cargo de chefe de polícia. Entretanto, não houve uma continuidade das nomeações de delegadas para esses cargos de cúpula, o que demonstra, sim, que provavelmente algum preconceito ainda permeia as escolhas desses cargos. Obviamente, existem muitas delegadas de polícia que foram pioneiras, delegadas dedicadas que podem ocupar esses cargos. Então, é preciso repensar a gestão pública em relação a essa ocupação feminina que talvez tenha permitido o ingresso das mulheres. E aqui me permitam fazer um pouco de ativismo, sim. Sou representante de classe e me acho nessa obrigação. Se as mulheres puderam ingressar na instituição, obviamente não devem ter processos que retenham as mulheres nos cargos de base. É preciso que as mulheres também ocupem os cargos de cúpula. Existem mulheres com condições para isso, inteligentíssimas, competentíssimas, e é preciso que essa ocupação seja geral, não só nas instituições de polícia, mas em todas as instituições estatais. O papel da mulher não é somente um papel familiar, é também um papel de ocupação nas instituições públicas. E aqui me permite esse registro de ativismo político, sim, é preciso marcar e pontuar a competência das mulheres para a ocupação desses cargos. E eu gostaria também de ressaltar o quão importante já concluindo a minha fala, o quão importante esse processo pensado por Dr. Heraldo Gueiros, por Dr. Egmund Bastos,
por Dr. Rodão, outros delegados, que à época pensaram esse processo de mudança. Hoje, nós temos também uma situação na segurança, algumas situações na segurança pública que precisam ser aperfeiçoadas. A gente precisa sempre estar pensando no futuro. A segurança pública é um dos principais problemas que esse país tem hoje. E algumas instituições de polícia pensam o retrocesso. A gente não pode retroceder. Existem projetos hoje para que doutora Isabela, doutor Carlos tenham a noção. Há projetos hoje sendo discutidos no Congresso Nacional, em âmbito nacional, que têm a pretensão de voltar nem aos antigos comissariados. Eu conheci os antigos comissariados dos relatos, dos estudos. Não pude vivenciá-los, não tinha idade para vivenciá-los. Os comissariados de polícia, onde as soluções eram feitas de forma informais. Existem projetos hoje no Congresso Nacional que pretendem excluir a possibilidade do cidadão de ser conduzido à delegacia e lá ter observado os seus direitos por um delegado de polícia. Existe especificamente um projeto de lei que vai ser discutido aqui em Pernambuco na próxima segunda-feira, no dia 26, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, que propõe que policiais militares possam fazer resolução de conflitos, inclusive que podem dar ensejo a um auto de prisão em flagrante num capô de viatura. Sem que nenhum delegado, sem que nenhum advogado, sem que nenhum defensor público, sem que nenhum profissional do direito possa fazer a avaliação desse conflito social. A gente não pode retroceder. A gente tem mudanças, tem que ser sempre para melhorar e não para que a gente retroceda no tempo. E aqui eu peço aos senhores, às senhoras, aos que militam nessa área, aos delegados, aos estudiosos, que reflitam que os processos de mudança eles precisam pensar no aperfeiçoamento, como foi esse de 41 anos atrás, para que daqui a 41 anos o que a gente está fazendo hoje seja homenageado e não seja retirado e preciso esquecer. Existem muitos processos históricos que a gente gostaria de esquecer. Então, que esses que são pensados hoje não fiquem aí para que nos marque como algo que a gente quer esquecer. Mas a gente precisa pensar mudanças que a gente possa, daqui a 41 anos, estar aqui homenageando. Espero que com meus quase 80 eu esteja. Eu gostaria de agradecer e sobretudo, ressaltar a importância das boas ideias, vereadora Isabela. Mais uma vez, minha admiração e meu respeito por uma política que pensa dessa forma. Agradeço em nome das delegadas de polícia e peço mais só um minuto da paciência de vocês para registrar o nome das delegadas, das 12 delegadas pioneiras nesse estado. Não estão todas aqui, algumas já não estão mais entre nós, mas eu gostaria de registrar o nome dessas 12 mulheres que começaram esse processo de mudança. Evanise Veras, Salma Bandeira, Elza Pessoa de Queiroz, Tereza Pedrosa, Irene Juste, Dinaí Novaes, Maria do Carmo Souza, Gisela Torres, Jerusa Torres de Lima, Letícia Ferreira, Romilda Galvão, Eglantine Amaral. E pedir uma salva de palmas para essas mulheres que mudaram a história. Obrigada. Tudo bem, doutora Silvia. Eu gostaria já de passar a palavra para o doutor Francisco. Ele mal esquentou a cadeira aí, mas sinta-se à vontade no uso do seu tempo. Obrigada. Bem, excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, presidente da associação, excelentíssima senhora vereadora Isabela de Rodão, meu colega Luiz Andrei, representando aqui a chefia de polícia, meu nobre colega Dr. Rodão Joaquim, demais
colegas presentes, meus senhores, minhas senhoras. Bem, é com muita satisfação e com muita honra que nós estamos hoje aqui comemorando essa data festiva, 41 anos do cargo de delegado de polícia, um cargo que está ainda com uma idade muito tenra e passa ainda por profundas modificações, né? Estamos ainda evoluindo, mas acredito eu que no processo evolutivo mais avançado atualmente, um processo de evolução em que nós estamos descobrindo a verdadeira responsabilidade deste cargo. O delegado de polícia é o grande filtro, o grande freio das atividades de polícia judiciária, é o balizador da avaliação das condutas criminais que são encaminhadas a ele. E nós hoje temos, a meu ver, muito a comemorar aqui em Pernambuco. Pernambuco é um dos estados, até demorou um pouco, mas é um dos estados em que 100% em que 100% dos delegados são delegados de carreira. Eu, quando entrei aqui, no ano de 98, me recordo bem, já não havia mais nenhum outro cargo semelhante ocupando a vaga de delegado de polícia. Mas na vizinha Paraíba ainda havia. Até 2003, ainda tínhamos policiais militares ocupando o cargo comissionado de delegado de polícia no interior do estado da Paraíba. Isso era uma coisa que até assustava. Eu tinha colegas no interior do estado da Paraíba que eram juízes e promotores, colegas de faculdade que haviam feito concurso para lá e haviam sido nomeados para essas funções. E certa vez a gente esteve na cidade de Juripiranga, na Paraíba, e o colega juiz relatou que havia recebido o flagrante de uma quadrilha que tinha sido presa lá naquela cidade por roubo de carro, e que quem tinha feito o flagrante era um policial militar, que era o comissionado, o delegado de polícia comissionado. E a gente tinha ido lá justamente para tentar trazer essa quadrilha para Recife, porque os carros tinham sido roubados aqui em Recife. E quando eu vi o flagrante, eu não acreditei. Realmente, a peça do flagrante era um completo desastre. Não havia nenhuma capitulação, era somente um simples relato do fato e o encaminhamento à cadeia. Então, a gente tem evoluído muito. A Polícia Civil, hoje, tem profissionais de alto gabarito. Estamos entre as 3 melhores polícias do país em elucidação de crimes, embora ainda com pouco reconhecimento desse valor. Estamos agora lutando para ter esse reconhecimento, para que o cargo de delegado de polícia, que recentemente ingressou para o rol das carreiras jurídicas, tenha na sua contrapartida, na sua remuneração, o reconhecimento necessário à sua importância, à altura de sua importância, à altura de uma polícia que vem dando exemplos aí de eficiência, de uma polícia capaz de elucidar crimes de difícil solução, como é o caso aí do DHPP, que a cada dia surpreende, já foi vencedor de títulos internacionais por conta das apurações que foram ali realizadas. E temos aqui a delegada Leide Ângelo, que é uma representante do DHPP. Meus parabéns, doutora, pelo trabalho que vem realizando. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Agradecer mais uma vez à doutora Isabela de Roldão pelo requerimento dessa homenagem, dessa grande homenagem. E dizer que a Associação dos Delegados de Polícia está muito honrada de estar aqui, participando desse evento. Estamos trabalhando arduamente para recuperar o tempo perdido, o tempo que a gente passou aí numa certa... Enfim, passamos aí um tempo em que os delegados estavam um tanto quanto silenciosos. Agora a gente está tentando recuperar esse tempo perdido e trazer de volta essa importância da carreira. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Gostaria também de registrar a presença do Dr. Fernando Ribeiro Lima, também delegado. Foi delegado, colega do meu pai também, Dr. Fernando. E passar a palavra para a doutora Evanise. Vamos ouvi-la. Senhora que foi aí desbravadora. Decorei. Excelente do senhor vereador Carlos Gueiros, excelentíssima senhora vereadora Isabela de Roldão, que me convidou e me botou nessa saia justa. Meus colegas, presidente da ADEP, Francisco, Luiz Andrei, representando o chefe de polícia, Silvia Renata, vice-presidente da ADEPOL regional, né? E meu colega, doutor Roldão, que, como disse sua filha, sempre foi delegado. Nunca deixou de ser delegado. Sempre participou de nossas lutas, sempre esteve presente em tudo, comemorações, festividades, assembleias, em todas, ele sempre estava presente. Ele realmente é delegado. E, para falar, boa tarde a todos, boa noite, já quase, né? Para falar da minha experiência, que ela disse, realmente quando eu fiz esse concurso, eu tinha terminado o curso de Direito e trabalhava na Procuradoria dos Feitos da Fazenda, pensando em fazer concurso, porque eu não suportei a advocacia. Achei muito chato. Aí eu disse, não vou advogar não gostei não, vou fazer concurso. E uma vez eu estava assistindo um programa de Flávio Cavalcante, que tinha na época, e apareceu uma delegada no Ceará. E meu marido, que é coronel da PM, olhou, ele era delegado em Caruaru na época. Ele disse, você é um idiota. Pensem. Aí eu disse, por quê? Disse, quem já viu mulher delegada? Aí eu também não disse nada, né? Não imaginava que ia ser. Eu disse, não acho não. Ela bem desenrolada. Eu digo, não acho não. Aí logo, poucos meses depois, um cunhado meu, irmão dele, que foi delegado, era da PM também, e fez o concurso comigo, mandou um bilhetinho para mim, dizendo que ia ter o concurso, que o concurso era bom, que eu fizesse, ele sabia que eu iria fazer concurso. Aí eu fui para ele e disse, olha, vai ter um concurso de delegado, eu vou fazer, o que é que você acha? Aí ele disse, você que sabe, né? Eu digo, então eu vou fazer. E fiz, e passei, e me dei muito bem. Tivemos dificuldades, claro, todas tivemos. Havia um machismozinho, principalmente os agentes nos olhavam assim de lado, algumas colegas fizeram relatos assim de constrangimentos que passaram. Eu, particularmente, nunca tive nada disso, não. Eu me dei bem, graças a Deus. Sabe, nunca tive problema com policial, nem mesmo assim com detidos que eram levados para a delegacia, com ninguém, com autuados, nunca tive, não. De respeito, dessa questão por eu ser mulher, sabe? A gente se impõe também, né? A gente tem que se impor. Mas eu tive colegas que tiveram. E a coisa que eu achei mais chata foi quando um secretário que passou por lá nos chamou, mandou chamar todas as mulheres e nos reuniu no gabinete dele e disse assim, vocês não querem direitos iguais? Pois vão também ter deveres iguais. Vocês agora vão todas para o plantão. Tudo bem, fazer o quê? Fomos para o plantão, né? Eu odiava o plantão. A gente estava conversando, era Gleide há pouco, ela dizendo que eu digo, eu também odiava o plantão. Mas passei meu tempo no plantão. Tem que ir para o plantão, vamos para o plantão. E demos conta de tudo direitinho, estamos aí, fomos pioneiras, as meninas estão aí dando show, é o que eu vejo quando participam das entrevistas, está aí Silvana, Silvia também, Gleide, todas elas brilhando, eu acho. Minhas colegas muito competentes, brilhantes, corajosas e todas de parabéns. E estou muito satisfeita porque entrei também na polícia, da qual me orgulho bastante. É isso que eu tenho para dizer da experiência. Imagine se a gente não fosse ouvir, né? Veja, catucar uma mulher com vara curta é um perigo, né? Quando ela escutou aquilo do marido, ela disse, bem, é isso mesmo que eu quero. Muito bem, doutora Evanise, adorei. Mas vamos escutar a doutora Gleide, que vai falar agora um pouco desse outro momento das mulheres.
Mas não é nem tão outro momento, né? Porque o momento é muito parecido. Boa tarde, gente. Eu saúdo a mesa em nome do vereador Carlos Gueiros, minha amiga Silvia Renata. Conheci hoje a vereadora Isabela de Rodão, prazer, iniciativa maravilhosa. Representando nosso chefe de polícia, Dr. Luiz Andrei, qual eu admiro muito, Dr. Joaquim Rodão, e o nosso chefe aqui da ADEP maior, que é Dr. Francisco Rodrigues. Eu vou ser breve, mas o que eu quero falar, até eu disse para Isabela, eu não escrevo nada porque eu falo com o coração, eu sou pura emoção, não adianta, isso é de mim. 2 fatos que me marcaram muito quando eu sempre sonhei em ser delegada. Na faculdade, eu dizia para o meu coordenador, Cleivson Miranda, eu vou ser delegada. No meu guarda-roupa, eu coloquei, escrevi de hidrocor no papel, sou delegada de polícia. Nem concurso tinha. Todo dia, quando eu ia trocar de roupa, eu lia, sou delegada de polícia. Porque isso era um objetivo. A vontade é de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se fosse vontade de Deus, eu chegaria. E estudei muito, não pouco. Eu estudava por 5 livros, gente. Não tinha como eu não passar, porque eu estudava tudo. Eu vivia estudando. E quando eu passei para delegada, uma coisa que me marcou muito foi meu pai. Como a vereadora falou, quando fala em família, eu tenho 3 irmãos homens, só tem eu de mulher. E eles têm profissões que se chamam tradicionais na nossa sociedade. Um é médico, um é engenheiro elétrico e outro analista de sistemas. E eu, a única mulher, disse, papai, passei para delegada, eu vou ser da Polícia Civil. E meu pai, alagoano, procurador brabo, disse, a minha única filha mulher deu para o que não presta, vai ser polícia. Não me esqueço, porque essa é a visão que, infelizmente, a sociedade, muita gente tem de polícia. E não é nada disso. Quando a gente entra, né, Silvana? Gente, a polícia é maravilhosa. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser policial. Minha primeira delegacia, delegacia de roubos e furtos, para trabalhar com assalto a banco e carro forte. Eu só ando colorida, de saia, só assim. Quando eu entrei, primeiro dia de trabalho, um comissário olhou para mim e disse, o que é que ela está fazendo aqui? Por quê? Porque a gente tinha esses preconceitos, porque a gente vive numa cultura, isso é cultural, o machismo, a gente não vai terminar da noite para o dia. Isso é uma construção. Eu sou titular hoje da delegacia que trabalha com intolerância, que é justamente isso. É o preconceito contra, é tudo. É raça, é cor, é tudo que a gente vê. Isso faz parte da sociedade. Mas a nossa função, hoje como delegada, a doutora Evanice foi pioneira e a gente está construindo, a gente está continuando o trabalho. Não existe, a gente entrou para mudar, não. A gente entrou para continuar, gente. A próxima geração vem para continuar uma construção. E a gente está construindo uma polícia melhor. Silvana foi minha professora na academia. Eu me espelho em Silvana. Silvana é o ícone da Polícia Civil em DHPP, gente. Ela sabe tudo e um pouquinho mais de homicídio. É sim. Eu estou emocionada. Eu não vou chorar. Mas quando eu falo de Silvana, eu emociono. Porque quando ela me deu aula, que entrou na academia, minha professora, eu digo, nossa, Silvana Leles, que para mim é uma pessoa que eu me orgulho de ter como delegada de Polícia Civil. E é isso, gente. O que a gente está buscando na nossa sociedade. A polícia não tem sexo. Independe. O que vale é competência. É isso que a gente busca. Uma polícia competente, onde as pessoas conquistem cargos. Não é porque é homem, porque é mulher, porque é louro, porque é negro. É porque tem competência para assumir tal cargo. E é isso que a gente tem que buscar. A vantagem da mulher, agora eu faço com minha amiga Silvia Renata, você aqui ativista, mulher tem mais sensibilidade. Eu creio nisso. A sensibilidade que a mulher tem. Quando a gente chora, a pessoa, não é porque a gente é fraco, é porque a gente, é humano. Então a sensibilidade da gente, de lidar com a dor do outro, isso a gente sente. As pessoas veem o policial como máquinas, como pessoas frias. Tem um caso ali, você vai resolver e pronto. Gente, não é resolver e pronto, você está lidando com vidas. E a gente trabalha em homicídio, né, Silvana? Lida com morte.
Quando o problema chega para a gente, você pode restituir tudo, prendeu tudo. Agora a vida, aquela vida, você não entrega de volta para o familiar. E a única coisa que ele quer é aquela vida. Na roubos e furtos não, quando eu trabalhava lá, assaltou, você pega o bem, tome. Ou então a pessoa vai e compra, mas com a vida não. Então você tem que ter a sensibilidade que está lidando com a pessoa que teve uma perca, a perca de um filho, a perca de um marido, a perca de um irmão. E a gente tem que ter sensibilidade de tratar a pessoa não como um caso, mas como ser humano. Então é isso que eu me sinto como policial. A gente, acima de tudo, a gente é gente. A gente é ser humano. Então o que a gente espera da sociedade é que nos enxergue como pessoas, como seres humanos. Quando a gente briga pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas, é porque nós temos um trabalho, gente, eu digo a vocês, é diferenciado. Porque a gente trabalha, você coloca sua vida em risco por conta de uma pessoa que você nunca viu, mas você coloca sua vida em risco sem pensar duas vezes. Então você tem sua família, você tem um monte de problemas. Agora o bem maior que é a vida, todos os dias a gente coloca elas em risco. E isso tem que ser observado por todo mundo. Não somos melhores do que ninguém, não queremos ser melhor do que ninguém. A gente apenas quer ser reconhecido como profissional, que a gente se dedica. Sair daqui, eu vou plantando no DHPP, eu só largo amanhã de 7 horas da manhã, não vou nem para casa. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, todo mundo comemorando Natal, a gente trabalhando. Então é isso que a gente busca, um reconhecimento pelo que a gente faz pela sociedade, pelo que a gente doa pela sociedade. E digo, é sincero, somos profissionais. Então é isso que eu tenho que passar para vocês, que é uma profissão que é uma escolha, não é por questão de só o concurso, não. Se não gostar, você não fica, você não aguenta. A pressão é grande, é muito grande. Você lida com dores todo dia, com dor, com problemas. Então a gente tem que ter muito equilíbrio para lidar com tudo isso. Então eu quero aqui agradecer à vereadora por ter reconhecido o nosso trabalho, que começou há 41 anos, é bom, a polícia de mérito, a gente entra por mérito, não é porque é filho de fulano, amigo de fulano, indicação, não, gente. Tem que estudar, eu tenho um objetivo, eu vou correr atrás. E qualquer um chega, não sou eu, Silvana, Chico, qualquer um chega, se for vontade de Deus e se você fizer por onde. Então, agradeço a todos aqui, a chefe, nosso representante, o doutor Luiz André, que nos apoia, nos ajuda muito. E, Isabela, muito obrigado por você ter lembrado da gente, que a gente realmente, a gente é gente. E eu termino sempre dizendo isso. Nós somos gente, nós somos humanos, nós não somos máquinas. E eu nunca quero ser máquina, porque eu sempre digo, no dia que eu perder a emoção, está na hora de eu sair. No dia que eu perder o sentimento, está na hora de eu ir embora. E eu nunca vou perder. Não me envergonho de chorar numa entrevista. Não me envergonho. Nunca vou me envergonhar. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Peço a Deus e agradeço. Muito obrigada, Senhor, por ter me feito assim. Porque Ele me colocou no lugar que Ele quis. E hoje eu estou aqui para falar da minha gloriosa Polícia Civil. Muito obrigada a todos. Doutora Cleide vai fazer uso da palavra. Doutor Roldão está aqui dizendo que a senhora tem que fazer uso da palavra aqui também, viu? Excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, presidente desta reunião até então. Excelentíssimo senhor delegado Francisco Rodrigo dos Santos, nosso presidente. Excelentíssima senhora Silvia Renata, minha amiga, minha parceira de viagens, né? Presidente regional do Nordeste da Associação de Delegados de Polícia. Excelentíssima senhora vereadora Isabela de Rodão, autora desse requerimento, a quem eu muito admiro. Doutor Luiz André Viana, representando aqui
é o chefe de polícia, e doutor Joaquim Rodão dos Santos, que me botou agora nessa saia justa, né? Meu antigo amigo, está ali minha amiga Dalva, de longas datas, meu vizinho. Boa noite a todos e a todas, as colegas delegadas e a todos aqui presentes, delegados e outros. Bom, eu não tenho o dom da palavra, como é doutor Rodão, e que filho de gato é gatinho, a doutora Isabela, né? Mas também a nossa amiga ali, que fala constantemente na imprensa, mas já tive algumas experiências também, assim, de falar sobre trabalhos. E com esse entusiasmo, com essa de ser policial, eu tenho o sangue de polícia nas veias. Sou filha de policial militar. Como eu sempre costumo dizer, eu nasci na polícia, me criei na polícia e casei na polícia. Casei também com um oficial da polícia. E quando foi criada a polícia de carreira, o doutor Heraldo Gueiros, ele tinha designado meu marido para ir subcomandar na época o batalhão de Petrolina. E eu estava lá, nós fazíamos direito, e ele chegou em casa e disse-me o seguinte: foi criada a polícia de carreira. Eu era muito criança, eu tinha muito menina, muito mocinha, 20 e poucos anos. E já era mãe de 2 filhos, que eu casei muito nova, não sabia o que era isso. E eu perguntei para ele, o que é isso? Polícia de carreira. E ele então me disse, é que agora, para ser delegado de polícia, ele como foi delegado de algumas cidades, como oficial de polícia, ele disse, para ser delegado de polícia, agora tem que ser bacharel em direito. Eu olhei para ele, eu não trabalhava, né? Me dava o bel prazer de gastar o dinheiro do marido. Aí ele virou para mim, eu disse, o que é isso? Aí ele explicou. Quando ele explicou, eu digo, oh, coisa boa. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu vou ser delegada de polícia. Ele olhou para mim e disse, não faça isso. Quem vai ser delegado de polícia sou eu, porque ele sempre teve um bom relacionamento com a polícia civil. Ele era muito amigo do sogro de Toninho e vivia muito, foi muito tempo delegado também em algumas cidades. Ele adorava a polícia civil. Aí ele disse, quem vai ser sou eu. Eu vou, quando abrir o primeiro concurso, eu deixo, quando eu me formar, e vou ser delegado de polícia. Eu olhei para ele e disse, você vai continuar no seu batalhão, comandando os seus soldados, e eu vou ser a delegada. E ele disse, não faça isso, porque se você botar isso na cabeça, você vai ser. E nós não vamos viver eternamente no interior. Nós temos que ir para a capital, onde os filhos vão crescer e vão precisar de estudos e etc e tal. Não, mas isso não dá tempo. Você comanda o batalhão de Petrolina e sua mulher é delegada da cidade, que tal? E ele disse, de jeito nenhum. E para isso, viemos para o Recife. Ele veio ser comandante de uma unidade aqui. E, infelizmente, 2 anos depois, ele faleceu. E aí ele não concluiu direito. Eu era estudante. E eu disse, você delegada de polícia. Só que na época a Constituição não dava direito a todo mundo entrar com qualquer idade como hoje. Entrava apenas com até 35 anos. E eu fiquei viúva com 27 e estava terminando direito. E aí surgiu um concurso na Polícia Civil de escrivão, agentes e etc e tal. Como eu sempre fui amiga, muito amiga de Dinaí, desde solteira, também conhecia a Vanise. Dinaí já era delegada, estava na academia, e chegou em casa e disse, você vai fazer concurso para a Polícia Civil. Me ajudou muito durante o decorrer da minha viuvez, que eu já estava com 2 anos de viúva. Aí eu disse, mas eu não terminei direito. Ela disse, você vai ser escrivã de polícia.
escrivã. Ela disse, sim, porque senão você não chega a delegada. Você não sabe quando vai abrir concurso, com aquela autoridade que ela tem, né? E aí eu fui. Passei no concurso. Naquela época também você só era nomeada depois do concurso e tudo mais. E depois de doutor Heraldo Gueiros, eu fui uma das laureadas porque eu precisava passar, porque a vida estava difícil, eu só tinha a triste pensão do marido. E os filhos pequenos, porque quando eu fiquei viúva, eu fiquei com um filho com 6 anos, um com 3 e outro com 1 mês. E a vida seguiu. E então, eu fui laureada na academia como escrivã. Na época, o diretor era doutor Fernando Ribeiro. E fui chamada para trabalhar na diretoria de administração. Já o secretário já era doutor Sérgio Gino. E aí eu fiquei no departamento, né, na diretoria, o diretor era doutor Fernando Mota. E eu não queria, como escrivã, eu digo, eu não quero, eu tenho que ser delegado, eu tenho que aprender a fazer inquérito, eu quero ver como é a vida de delegado. E eu saía naquela época, doutor Rodão sabe disso, só tinha a delegacia de plantão de Santa Amaro. E o dia de sábado, dia de domingo, o sangue de polícia na veia, eu estudando para concurso, estudando para o concurso da academia, né? Já estava na academia. E eu saía e ia para o plantão, para ajudar o escrivão de plantão e fazer levantamento cadavérico, que eu queria saber como era. Bom, depois aí veio um acesso, depois de que entraram os da turma de doutor Donato, doutor... Na época era, não me lembro o governador quem era. E então surgiu 15 vagas para os de casa. E tinha 60 e poucos candidatos. E só 15 entravam. Desses 15, para a glória da senhora, entraram 9 mulheres. As mulheres dessas 15 vagas ocuparam 9 vagas. E eu fui embora, fui para o interior, fui para o sertão, trabalhei o tempo todo. Nunca tive problema com polícia militar, na época não tinha gente, tinha escrivão, não tinha nada. Eu fazia meu trabalho de escrivão e nomeava um soldado como escrivão ad hoc, para ele só assinar o inquérito. Eu fazia todo o meu trabalho, amava de paixão. Os filhos pequenos ficavam com meu pai e minha irmã, e eu fui embora. E graças a Deus, sempre fui, eu digo que eu sou uma mulher realizada em todos os âmbitos. Como mãe, como esposa, como dona de casa e como profissional. Não tenho o que reclamar da Polícia Civil. Só acho que essa descriminalização, essa descriminalidade, esse machismo existe. Porque eu fui a primeira, ela falou na roubos e furto, eu fui a primeira mulher nomeada por doutora Olga Câmara, quando ela disse, você vai assumir a roubos e furto. Ainda me lembro que eu substituí doutor Gilvan Cavalcante. Eu disse a ela, não vou. Ela disse, você vai. Eu disse, eu não vou, doutora. Ela disse, por quê? Tem medo de bandido? Você é uma mulher destemida. Eu disse, não, eu tenho medo da pressão da casa. Fui sincera. E sofri isso. Sofri por diretores, sofri por policiais, porque eu era corregedora de polícia. E tinha um artigo 14, que o cara errava, ficava no 14 e já ficava afastado. Quando eu cheguei na roubos e furto, eles recuaram. A roubos e furto ficou parada 15 dias, porque disseram logo, todos os agentes e comissários, disseram logo, ela não tem experiência, eu quero que mandar essa corregedora. Ela era corregedora, veio para cá, para aqui. Dessa vez agora a gente perde o emprego. Porque se ela está como corregedora, é porque ela é íntegra. Ora. E teve alguns que eu tive que relatar o fato, ainda tenho documento, eu tenho cópia. Relatei, não tive medo, chamei no meu gabinete e disse, você procure uma delegacia para trabalhar, senão eu lhe apresento e vou dizer por quê.
A senhora está mandando dizer que para sair da delegacia? Eu tenho tantos anos aqui. Eu digo, mas a delegacia não é sua. Você vai sair agora. Quer dizer, eu nunca tive medo. Eu não tive medo. Cantada nunca levei. Nunca encontrei colegas que... Dizer que eu sou bonita, né, doutor Dário? E ser muito cheirada, eu sou, né? Principalmente pelo senhor. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Enfrentei problemas nas delegacias, porque no interior, como dizem, a gente faz interiologia. E havia mulheres que chegavam espancadas, de cara quebrada, lá dos sítios, né? Principalmente em São Bento do Una, eu tive um caso que a mulher chegou com o rosto deformado. Mandei um agente, na época eu tinha agente, mandei no sítio, ela disse, eu levo. Eu disse, não, entregou a intimação a ele. No dia que ele veio, para ele vir, chegou a mulher de novo toda quebrada. Disse que ele tinha pego a intimação, ele não vinha, ele amassou. E pela terceira vez ela chegou de novo e disse, ele não vem. E a segunda ele fez eu engolir. Eu disse, e agora? Ela disse, ele disse que viesse aqui e dissesse àquela senhora, com um palavrão bem grande, que fosse buscar ele, senão ele queria ver. Eu simplesmente olhei, sempre gostei de ser operacional, depois eu vou buscar ele agora. Está em casa, ele no sítio, deixei tudo o dia de sábado e fui buscá-lo. Peguei ele, trouxe para a delegacia, eu digo, o senhor já comeu papel? Ele disse, não. Eu disse, por que o senhor queria que sua mulher comesse papel? O senhor mandou engolir a intimação. Eu disse, não mandei não. Eu disse, por que essa última aqui agora está toda amassada, que o senhor amassou? O senhor me conhece de onde para me detratar assim? Não sei o que, pronto. Eu fiz meu procedimento. Só que, às vezes, é quando dizem que a mulher, ela precisa, às vezes não, ela tem que ter um atendimento na delegacia, ela tem que ser bem atendida, porque em determinadas ocasiões, a mulher que não procura ou não tem oportunidade de galgar uma certa posição, ela teme pelo marido, ela teme porque tem os filhos, ela não tem uma situação financeira adequada para se manter, entendeu? Então ela teme aquilo, às vezes ela se retrai e fica submissa aos atos do machismo, por conta até da família. Essa mesma mulher, dias depois, ela chegou na delegacia com um filho no braço, o marido, 1000 amores, 1000 abraços, ela chegou lá. Eu nem a reconheci. E eu perguntei o que ela queria, quando ela disse que queria falar comigo, sabe o que ela me falou? Ela disse, eu vim aqui falar com a senhora para a senhora arraigar o processo. Aí eu disse, olha, não existe processo. Seu marido, a senhora agora está com ele, está bem. Ele disse, estou. Eu digo, o senhor vai bater nela de novo quando? Para eu ir lhe buscar novamente. Aí ele disse, não, doutora, a gente se entendeu. Mas, olha, é um sofrimento daquele que ela foi posta para fora. Depois ele vem, ou ela mesma procura, entendeu? Imagine se eu chegasse para essa mulher que vem se redimir, que vem dizer que está com paz na família, voltou para o marido, que ele voltou a ser bonzinho. Imagine se eu chegasse para aquela mulher e a maltratasse mais ainda, dizer para ela que ela era culpada, que ele ia fazer novamente, que depois ela não me procurasse. O que seria dela? A sociedade tem que dar valor a isso. A própria sociedade não pode discriminar a mulher. Mulher não tem sexo. Eu já dormi dentro de canavial, já dormi. Em operações, eu já dormi dentro de canavial. Com agente, com soldado de polícia, nunca me faltaram com respeito. Nunca. Você tem que se impor em qualquer situação. E na situação da mulher, ela tem que ser preservada, ela tem que ser olhada com mais carinho, ela tem que ser olhada com mais cuidado. Porque a própria família, às vezes, a criança já cresce vendo violência dentro do lar. E ela cria-se nessa maldade. O menino vê o pai bater na mãe.
chega bêbado, quebrando tudo. O que é que essa criança tem para aprender? Ele vai ser violento amanhã. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a mulher, tem que dar apoio. Eu louvo essa ação, né? Eu jamais poderia faltar essa solenidade, né? Porque fui convidada pelo Dr. Rodão, não sei se foi logo após a viagem, mas ele ligou para mim e me convidou e disse, aguarde, porque você vai ser convidada. E eu aceitei de bom grado e estou aqui e agradeço. Eu só peço desculpa pela minha fala, porque eu não tenho o dom da palavra, mas pelo menos eu quis dar o meu testemunho das minhas experiências como policial. E se tivesse que começar tudo de novo, eu seria delegada de polícia. Muito obrigada. Muito bem, doutora Cleide. Agora vamos ouvir George, que também quer falar aqui. Fique à vontade, George. Bom, boa noite a todos e a todas. Certo. E aí eu não vou tomar muito tempo, já se faz tarde, mas eu gostaria aqui de agradecer, em nome da família, o convite, né, para participar dessa solenidade e dentro daquele princípio de que a gente tem que honrar pai e mãe, aquele princípio bíblico, nós estamos aqui para dar um pouco assim do testemunho. E aí, como a vereadora Isabela Rodão diz que cresceu na polícia e muitos dos delegados são considerados tios e tias, eu não digo que eu não cresci, mas eu, de certa forma, amadureci na polícia, porque no tempo que meu pai viveu de polícia, meu pai, antes de vir para a Secretaria de Segurança Pública aqui, ele esteve como diretor da Polícia Federal. E no momento que estava se criando a Polícia Federal, ele participou da criação, da estruturação da Polícia Federal. Para quem não sabe, a Polícia Federal foi instituída em 1967. Era também um amontoado de gente. Era o antigo DFSP, Departamento Federal de Segurança Pública. E aí, o general Walter Pires de Carvalho, que era o diretor da Polícia Federal, que depois foi ministro do Exército, e aí montou e disse, vamos constituir aqui a Polícia Federal. E meu pai chegou exatamente neste processo lá, e foi um dos diretores da Polícia Federal. E eu, como menino, que a gente morando em Brasília, meu pai, dia de sábado e domingo, naquela época Brasília, nos anos 60, praticamente um poeirão, meu pai ia dar aula na academia de polícia. Aula para preparar os agentes do DFSP para eles poderem entrar na nova polícia, que era a Polícia Federal, que era uma polícia exatamente baseada no mérito. E que era preciso criar aquilo que se chama a institucionalidade da polícia. E foi exatamente nesse esforço e dentro dessa ideia, dentro dessa concepção, a Polícia Federal está aí hoje. É uma instituição recente também, mas está aí mostrando a sua competência, a sua qualidade. E tudo isso repousa num processo de institucionalidade. E quando meu pai veio para cá, convite do ministro Heraldo Gueiros, ele exatamente veio com esse propósito para contribuir na construção desta instituição que seria a polícia dentro daquele princípio de institucionalidade, naquele princípio exatamente democrático, e a ideia do concurso público e da carreira, isso antes da obrigatoriedade da Constituição de 88. É bom que se diga isso, porque você hoje falar em concurso público, institucionalidade das carreiras públicas, com base em concurso público, é muito fácil depois da Constituição de 88, que tornou obrigatória, imperativa. E, na época, foi um desafio. E o doutor Roldão aqui, que fez parte desta comissão, foi um dos juristas dessa tarefa hercúlea,
e foi um concurso limpo, foi um concurso público, democrático, aonde inclusive as mulheres puderam ter acesso. Então, isso é uma das coisas que nós nos orgulhamos muito e aqui nos sentimos lisonjeados nesse evento, porque meu pai tinha um carinho muito especial pela polícia. E ele não só fez o concurso da polícia, como ele instituiu, mandou qualificar. Naquela época, as dificuldades orçamentárias não são muito diferentes de hoje. Ele ainda conseguiu, como gestor, que ele era um excelente gestor, ele conseguiu ainda construir o Instituto Médico Legal, que até hoje está lá, ainda naquela época ainda. Mandou treinar e qualificar as pessoas em cursos no exterior, que ele próprio foi negociar. Cursos do Japão, curso da Inglaterra, curso da França, curso nos Estados Unidos, para qualificar o pessoal da Polícia Técnica, o concurso para médico legista, concurso, as instalações da polícia, que ele não admitia aquele estado de desmoralização da polícia, tanto que ele dizia, vocês agora são polícia. Polícia em qualquer lugar do mundo é para ser respeitado, vocês não são polícia, porque até agora vocês são polícia. Mesmo reconhecendo que a polícia de Pernambuco tinha elementos de qualidade, sempre teve entre seus delegados, mesmo no sistema de nomeação, né? Então, mas era preciso alargar isso e dar à polícia aquele grau de institucionalidade e, sobretudo, de capilaridade, porque, inclusive, a criação das delegacias regionais e a implantação das delegacias do interior foi exatamente feito na gestão dele. Então, ele cumpriu 4 anos, foram 4 anos fielmente, foi um dos grandes trabalhos, com todo o apoio do governador, com carta branca do governador, com o estímulo do governador Heródoto Gueiros Leite, que era um jurista também, além de ser um homem bom, era um homem justo e era um empreendedor, que até hoje a história ainda pouco reconhece esse trabalho e que é preciso a gente aqui destacar. E aí, aqui o vereador Carlos Gueiros e o doutor Joaquim Roldão enunciaram aqui que o Porto de Suape, que é hoje a principal bandeira de Pernambuco, e não foi só o projeto do Porto de Suape, foram a instalação das primeiras obras do Porto de Suape. É bom que se diga isso também, que é para não ficar que foi só uma coisa no papel, não. Foi a instalação do porto, a pedra fundamental e as primeiras obras do Porto de Suape. E outras obras também. No entanto, é um governo que aparentemente esquecido na história dos governantes aqui. É lamentável isso. Então nós estamos aqui para dar o testemunho. E com relação à questão da polícia, é preciso que vocês estejam atentos, porque nós estamos vivendo tempos de retrocesso. Querem reduzir a polícia a uma instituição rasteira. E é preciso a polícia estar atento, reforçar os seus valores institucionais, inclusive os seus mecanismos de representação que estão aqui presentes. Porque, inclusive, até o estímulo à criação da Associação dos Delegados de Polícia, meu pai participou disso. Então, é o grau de institucionalidade. E este momento que nós estamos vivendo é um momento político confuso que o país está atravessando, que é preciso que a polícia, no sentido geral, porque polícia é polícia em toda parte do mundo, até o nome é a mesma coisa, pode mudar até a língua, mas quando você lê, mesmo na língua estrangeira, você já identifica logo que é polícia. Então, é um serviço, é uma instituição da República, é uma instituição da democracia e é uma instituição da própria civilidade. Então, vocês precisam ficar atentos, porque é um processo político aí que está querendo cindir ou gerar conflito entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Vocês precisam ficar atentos a isso. Primeiro, é preciso estabelecer um processo de negociação, entender o que é que cada polícia faz e quais são as suas complementaridades. E tentar buscar esse elemento de aglutinação. Porque senão nós vamos destruir ambas as instituições. Então é um momento extremamente preocupante. Vocês precisam ficar atentos, porque há muita burrice no ar. Os representantes, os nossos representantes políticos, estão meio perdidos.
e estão fazendo uma confusão dos espíritos. Então é preciso que esse nível de institucionalidade, que foi construído aí, como se constrói uma catedral, onde todo dia se coloca um tijolo, vocês não percam isso de vista. Então, eu aqui estou dando um depoimento de quem vivenciou com a polícia, grande parte desses pioneiros da polícia, eu tive o privilégio de conhecer e desfrutar da amizade, do carinho, vamos dizer assim, do afeto, das relações, porque meu pai trazia, a família não vivia na polícia não, mas nós estávamos sempre próximos da polícia. E aqui Dr. Roldão está aqui, pode dar esse testemunho. Então nós nos sentimos parte dessa história também. E por isso eu quero agradecer, nos sentimos lisonjeados, honrados com esse convite e pela oportunidade de estar aqui, porque agora dia 19 de outubro fez um ano que meu pai partiu. Partiu, mas com a noção do dever cumprido em todas as tarefas aonde ele exerceu, todos os cargos que ele ocupou. E a polícia era uma dessas instituições pelas quais ele tinha o maior carinho e dedicou uma parte do seu tempo e da sua competência e da sua qualificação. Muito obrigado a todos, uma boa noite, parabéns e até a próxima. Muito obrigada, doutor George, pelo seu depoimento, reconhecido depoimento na fala do trabalho do seu pai, dedicação. Com muito orgulho a gente o recebe. Mas vamos então ouvir doutor Luiz Andrei, que é subchefe-geral da Polícia Civil de Pernambuco. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria primeiro de cumprimentar a vereadora Isabela de Roldão, que está presidindo os trabalhos dessa sessão, minha colega Silvia Renata, Francisco Rodrigues, meu amigo Francisco, presidente da ADEP, vereador Carlos Gueiros e doutor Rodão Joaquim. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer à vereadora Isabela, pela iniciativa dessa sessão solene, em homenagem aos 41 anos da Polícia Civil de carreira. E nessa esteira também parabenizar seu pai, doutor Roldão, por ele ser um dos baluartes, junto com toda aquele staff que trabalhou com ele nessa iniciativa, que eu me atrevo a dizer que a gente pode sintetizar em 3 palavras. Nesses 198 anos da Polícia Civil, esses 41 anos que a Polícia Civil tem como polícia de carreira em 74, como uma fase de ruptura, de transformação e de evolução que a Polícia Civil passou e vem passando. Não há dúvidas que essa 48 anos atrás é um marco nos 198 anos da Polícia Civil. E como o doutor Rodão também gosta de falar, eu também gosto de falar, eu estou como subchefe da Polícia Civil, mas sou delegado de Polícia Civil. E antes de ser delegado da Polícia Civil, eu sou policial civil. Que eu costumo dizer que o gênero é policial civil, dos quais a espécie vem o delegado, o comissário, o agente, o escrivão, a parte da perícia, e todos sabem aqui que quem labuta na parte da Polícia Civil, e quem já labutou sabe a importância de uma equipe. Quem já esteve na ponta sabe a importância da equipe, sabe a importância desses profissionais, do agente, do escrivão, não só no trabalho interno da delegacia, mas principalmente na rua, quando você está ali, ali não tem delegado, não tem agente, não tem comissário, ali são pessoas que um está aguardando a vida do outro. Então a gente sabe quem foi delegado de ponta, quem atuou na ponta, e eu falo ponta-rua, sabe da importância da equipe. E aprendendo com o doutor Rodão, mais um pouco ali, nesse marco inicial da Polícia de Carreira, iniciou com o concurso para delegado de polícia e posteriormente veio na esteira também o outro time, a outra parte do time, os escrivães, os agentes, numa palavra também que eu acho que sintetiza esse marco histórico, que é a profissionalização.
Profissionalização essa que nós temos que buscar de forma incessante, né? Como o Gleide falou ali, com a reação do pai dela, quando ela foi aprovada no concurso de delegada, é um estereótipo forte, né, que nós carregamos. Quando eu dei aula na academia de polícia para os agentes, para os novos delegados, né, eu costumava falar que a partir dali eles estavam entrando em outro mundo, né? Eles iam ter uma percepção diferente do próprio trabalho deles e da própria sociedade, porque nós não somos extraterrestres, a gente vem da sociedade. E é importante também que essa estigmatização e que essa percepção, um grande desafio nosso da Polícia Civil como um todo, é passar essa percepção para a população, passar esse misto de emoção que Gleide fala com a profissionalização, passar para a população um melhor atendimento. E aí eu já falo dos dois principais vieses da Polícia Civil, a parte do atendimento à população, que nós temos sempre que, de forma incessante, buscar melhorar. O atendimento das mulheres, foi um avanço grande, a criação do Departamento das Mulheres, também várias delegacias de mulheres instaladas, mas o atendimento do público em geral. Então, esse atendimento básico ao cidadão é o que nós temos que nos aprimorarmos, tentar nos aprimorarmos mais e mais, porque ali, a delegacia de polícia, no Estado Democrático de Direito que vivemos, é o primeiro front, muitas vezes é o primeiro espaço, o primeiro lugar em que a população, em que o cidadão vai. E muitas vezes, né, quem está na delegacia não só para um problema criminal, não só para um crime que foi perpetrado, mas muitas vezes somente, tão somente, para levar uma orientação, ter a paciência de você escutar o cidadão, dar um direcionamento para ele, porque muitas vezes não vai ser feito um flagrante, não vai ser iniciado um inquérito de portaria, não vai ser feito um TCO, mas muitas vezes é só uma palavra de encaminhamento e de esclarecimento que o cidadão pede. Então, nós não podemos perder, no Estado Democrático de Direito em que vivemos, esse fronte, né, que é o primeiro equipamento público, numa delegacia de polícia, onde o cidadão vai e que tem esse primeiro atendimento. E isso nós temos que nos aprimorarmos de forma incessante. E no outro viés, nós temos também uma característica, e aí eu falo do delegado de polícia que chefia a sua equipe, pois sem a sua equipe, o delegado de polícia não faz absolutamente nada, Se a equipe, se o staff é importante e várias outras profissões, muito mais importante é dentro da Polícia Civil, é com o delegado que chefia aquela investigação. Então, sem a sua equipe, o delegado efetivamente não faz absolutamente nada. E é nesse contexto que nós temos também uma outra diferenciação, né? O delegado, como carreira jurídica, tem que atuar na parte técnico-jurídica e na parte investigativa operacional. Então, é esse um outro diferencial que nós temos junto com a nossa equipe. Atuar na forma jurídica, em várias situações que nós temos que fazer, e também na parte investigativa operacional. Porque todos sabem que na investigação, o delegado na frente, junto com a sua equipe na rua, você vai e consegue fazer aquele procedimento, aquela diligência, aquela operação, e posteriormente o trabalho não acaba ali. Você vai para a delegacia e ali começa uma outra etapa do seu trabalho, de você tentar. E aí está também um ponto nevrálgico da parte da Polícia Civil. Você tem que pegar e buscar tudo aquilo que foi apreendido na rua, na parte investigativa, e transformar, e transladar e transformar para a parte cartorial, porque tudo aquilo que você fez, você tem que tentar, de maneira mais fidedigna possível, colocar dentro do inquérito policial, para que, posteriormente, isso seja repassado para o promotor de justiça e, posteriormente, inicie um processo criminal. E, apesar de estar dentro da persecução penal, a parte do inquérito policial, e ser tratado e ser um elemento pré-processual, na prática, a gente vê esses procedimentos de forma totalmente essencial, porque nada cai de paraquedas em cima de uma mesa de uma instrução criminal. Não cai de paraquedas. Isso tem que ser feito um trabalho anterior,
né, de captação da materialidade, da autoria, um trabalho árduo que está sendo feito para posteriormente começar a instrução criminal. E aí sim, com o contraditório, com a ampla defesa, vai ser feito esse procedimento, mas não cai de paraquedas, né? Tem que ser feito um trabalho árduo anterior, e esse trabalho árduo de investigação, quem faz é a Polícia Civil. E aqui, como o Chico falou, a Polícia Civil de Pernambuco tem evoluído bastante, e eu acho que o espírito aqui, Isabela, também é ressaltar, né, e ratificar tudo o que foi feito de bom nesses 198 anos da Polícia Civil, pegar as boas práticas, os bons nomes das pessoas que fizeram, partindo também nessa ruptura, nesse marco desses 41 anos atrás da Polícia de Carreira, pegar também as boas práticas que foram feitas de lá para cá e nós continuarmos evoluindo de uma forma de tentar conjugar isso e aglutinar nos novos tempos, né? Porque, como o colega falou aqui, polícia é polícia em qualquer lugar do mundo, né? Mas nós temos que também evoluir, buscar várias coisas que eram feitas no passado que dão resultado hoje também e conjugar isso, né, com novas formas, novas doutrinas de investigação, com a tecnologia que nós temos a dispor hoje em Pernambuco, que é uma tecnologia, a parte investigativa, muito boa, tanto com relação à perícia, quanto com relação a outros procedimentos tecnológicos que nós temos. Nós conseguimos, desde 2007 para cá, implementarmos uma doutrina de operações de repressão qualificada, que é uma investigação de forma diferenciada, uma investigação que nos propicia chegar a pessoas que até então, anteriormente, nós não conseguíamos chegar, seja numa associação criminosa ou na organização criminosa, identificarmos aquela pessoa, delinearmos a sua conduta criminosa e numa investigação bem mais aprofundada, que aí dura mais 6 meses, 8 meses, 1 ano, consigamos identificar e não só fazermos nosso trabalho de polícia judiciária, entregarmos também o nosso trabalho de forma muito mais profissional ao Ministério Público, não só para ele oferecer a denúncia, mas para propiciar também ao juiz, dentro da instrução criminal, após o contraditório e ampla defesa, um arcabouço de provas muito mais contundente e muito mais robusto. Então, eu acho que o espírito aqui é conglobar tudo que foi feito anteriormente, né, buscar a experiência das boas práticas e dos bons nomes e evoluir nessa parte, em outras doutrinas investigativas, na parte tecnológica e buscar sempre, né, essa palavra, o profissionalismo que nós temos que colocar ao nosso cliente final, que é a população do Estado. Então, eu queria mais uma vez agradecer e ressaltar essa sua iniciativa e que isso só venha a robustecer mais a importância da Polícia Civil do Estado de Pernambuco a toda a sua população. Obrigado, senhor, de boa noite. Obrigada, doutor Andrei. Eu gostaria, então, de encerrar a presente sessão, mas eu preciso registrar ainda a presença do doutor Dário, também está aqui presente. Érica Verusca também, que é comissária, trabalha junto com a doutora Gleide. Enfim, agradecer a todas e todos e dizer a vocês da satisfação que eu tenho esta tarde, especialmente pela presença, até o final da presente sessão, do excelentíssimo senhor Carlos Gueiros, que aqui eu faço questão de dizer, representa, além do povo recifense, também a família do então governador Heraldo Gueiros. Obrigada, vereador, pela presença. E dizer a vocês que eu fico muito feliz com todos os depoimentos que eu ouvi. Essa questão da polícia, do estereótipo que a doutora Gleides ouviu quando passou no concurso, que Andrei falou agora. Eu acho que é um pouco desse estereótipo que tenta manchar as instituições públicas de uma forma geral, porque eu tenho muito orgulho de ser vereadora e de ser política. Eu não tenho vergonha disso. Eu deixei a advocacia para entrar para a política como vocação, como desejo de transformação. Eu acho que o que faz as instituições públicas são as pessoas. O que a gente precisa dizer que bate no peito com orgulho, porque a gente anda de cabeça erguida, olhando nos olhos, sem temer a nada e a ninguém. O que envergonha é quem faz errado. Eu digo sempre que quem está na política achando que política é lugar de ladrão, de corrupto, está no lugar errado. É na política, é na polícia, é na advocacia, é na medicina, lugar de ladrão, de corrupto é na cadeia. As profissões são locais de pessoas sérias, vocacionadas. E a doutora Gleides falou uma coisa que me toca muito, porque é isso que eu sinto. O dia que eu parar de me emocionar com a miséria que eu vejo na minha cidade,
achando que é isso mesmo, né, que uns podem morar em grandes avenidas e outros podem continuar morando em palafitas, eu devo sair da política. Eu preciso me sentir sensibilizada com todo esse absurdo que envolve ainda as nossas pessoas em pleno século XXI, onde poucas têm acesso à bacia sanitária. Poucas sabem o que é um banho de chuveiro. Crianças que são criadas, doutora Cleide, como você disse aqui, num ambiente de violência e que não sabe distinguir efetivamente o que é certo e o que é errado. E é por isso que Pernambuco, infelizmente, tem hoje já trazido à tona na segunda-feira o pior sistema penitenciário do Brasil. A maior superlotação está aqui em Pernambuco. Não é à toa. A gente cuida das principais vias, mas esquece das periferias. E aí a violência, obviamente, só tende a crescer. Porque são pessoas geradas, criadas dentro da violência, não enxergam outra oportunidade, outra opção de vida que não seja a violência. Então, uma criança que nasce, cresce e se desenvolve dentro de um lar, onde a mãe apanha do pai todos os dias, essa criança acha aquilo natural e naturalmente irá reproduzir na sua família também. E quem bate em mãe, bate em todo mundo, né? Eu digo sempre que eu fui educada por uma mãe muito rígida. Muito rígida. Minha mãe é assim. E ela dizia muito, é melhor meu filho chorar, minha filha, né? Ela não tem filho, ela só tem filha. É melhor ver minha filha chorar hoje do que chorar por minha filha no futuro. É isso que a gente precisa entender. Esse limite precisa existir. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser filha de delegado. Eu tenho muito orgulho de dizer que meu pai é da polícia. Eu tenho muito orgulho da polícia que está no meu estado. E, obviamente, quem está errado, quem é errado, está no local errado, não é na polícia. Da mesma forma que eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um pai político, que aos 79 anos de idade anda de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para ninguém. Isso me orgulha e eu acho que é esse orgulho que a gente precisa dizer às gerações atuais e futuras, que a gente precisa ter orgulho das instituições, porque quem faz as instituições, como disse bem o doutor Andrei, são as pessoas. Né? Ninguém aqui é extraterrestre que foi colocado numa função. A gente repete o que a gente foi educado. Né? Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado dessa formação que está sendo permitida às famílias na nossa cidade. E eu faço muito menção à cidade porque eu digo que as pessoas moram na cidade. Né? A gente é do Brasil, mas a gente mora na cidade. E a gente precisa ter esse olhar muito, muito carinhoso, muito cuidadoso e solidário com as pessoas que ainda vivem de forma sub-humana, e não são poucas. E vocês que são da polícia sabem do que eu estou falando. Quem não é da polícia, qualquer dia vamos dar uma caminhada pelo bode, vamos dar uma caminhada por dentro de Sítio dos Pintos, né, Betinho? Vamos dar uma caminhada aqui, pertinho, na frente da prefeitura, na comunidade do Pilar, em frente à prefeitura, que tem uma igreja católica linda, secular. E vamos ver como é que essas pessoas vivem para a gente deixar de ser tão exigente, porque a gente dorme numa cama e tem um banheiro para tomar banho. E eu queria poder já encerrar minhas palavras fazendo um convite, falar tanto em polícia, e polícia do bem, polícia comprometida com a democracia. Eu queria poder convidar a todas e todos. Padre Antônio Henrique faria 75 anos de vida, se vivo fosse, se infelizmente a ditadura não tivesse sequestrado e assassinado. E é com esse sentimento de gratidão aos 41 anos da Polícia de Carreira, ao mesmo tempo esse sentimento de gratidão à nossa democracia conquistada a duras penas, que o próximo sábado, às 8 da manhã, nós vamos fazer um abraço à Praça do Parnamirim, com o tema Uma Flor para Padre Henrique, onde a gente quer disseminar a paz, a harmonia, ao mesmo tempo festejar e celebrar os 75 anos desse homem que foi um mártir, foi um homem importante, lutou pelos direitos humanos, pela liberdade, e que foi brutalmente sequestrado e assassinado. E na próxima terça-feira, às 9 da manhã, nós estaremos realizando aqui, nesta Câmara, uma sessão solene, também em homenagem aos 75 anos de vida de Padre Henrique. Então, sintam-se todas e todos convidados a participar conosco deste momento de exaltar a boa polícia, a polícia comprometida, de exaltar a nossa democracia, mas, acima de tudo, de exaltar a paz, que se faz necessário todos os tempos, não é só no de hoje não, é todos os tempos. Então eu agradeço a todas e todos, uma boa noite, até a próxima. Que a gente possa celebrar muitos anos da nossa polícia.